Existem até alguns mitos, por exemplo, relacionados, eu vou falar da minha área de atuação, que é a reflexologia, né? Que é um tratamento de estímulo ali, tem uma palpação. Então, alguns ficam receosos de estarem estimulando alguns pontos e espalhar a doença, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da visão da medicina integrativa e a sua visão também, né? Como médica que trabalha aí na parte oncológica em especial, como que você vê isso? A reflexologia, ela traz uma série de benefícios para o paciente que está em tratamento do câncer, na verdade, né? Bom, então vamos lá. Então, muito bem-vinda, tá, doutora Regina, a esse bate-papo, essa entrevista que eu marquei. Fico muito feliz mesmo de ter aceito o meu convite. E aí eu queria começar esse nosso bate-papo, você se apresentando, por favor, né? Então, hoje, como médica, exatamente o que você faz, como que você atua, né? Explica pra gente, por favor. Bom, eu sou formada originalmente em hematologia, eu sou hematologista de formação. Em 2015 eu fiz uma pós em medicina integrativa no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e desde então eu venho estudando e me aprofundando nessa área. Então hoje a minha área de atuação é principalmente com paciente em tratamento oncológico. Eu trabalho em clínicas de oncologia, fazendo o suporte desses pacientes para a gente reduzir sintoma, melhorar a qualidade de vida e promover saúde através da união das terapias complementares com o tratamento convencional. E para isso a gente usa 3 pilares principais, que são modificações do estilo de vida, quando a gente pensa em alimentação, atividade física, em evitar vícios como cigarro, álcool. O outro pilar são as terapias que a gente chama de terapias mente-corpo, terapias que fazem essa interação, e também as terapias de manipulação corporal, né? Todas as terapias da massoterapia, que são seguras para uso nesses pacientes. E a gente tem a parte dos produtos naturais, que é a orientação de quais ervas, chás, fitoterápicos a gente pode utilizar sem que isso interfira no tratamento da quimioterapia, da radioterapia, enfim, de medicações que o paciente estiver tomando. Então, hoje minha área de atuação é essa. Ai, que interessante, muito interessante mesmo, porque a demanda tem crescido, né? E esses pacientes, eles precisam desse suporte mais direto, né? Que a Isso. medicina integrativa propõe. Ótimo. Então, aproveitando esse gancho, então vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa. A gente percebe quando chega nesse mês de outubro, por isso até que eu fiz questão que fosse nesse mês de outubro, né? E essa campanha de conscientização, em especial para nós mulheres, em relação ao câncer de mama, mas é claro que a gente aproveita o gancho para outras, né, preocupações aí, ficar atento com outros cânceres, a questão da prevenção e tudo. Então, assim, é uma campanha super importante, né? A gente abraça essa causa e aproveita até para se conscientizar mesmo e aproveitar para fazer a mamografia e ter aí uma detecção precoce do câncer de mama. Então, fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre essa questão do Outubro Rosa, prevenção, como que você vê isso? O Outubro Rosa, ele traz mesmo essa atenção, principalmente para o câncer de mama. Cada mês do ano a gente tem uma campanha para diferentes tipos de doenças, né, de tumor, ou o mês passado, por exemplo, Setembro Amarelo foi do suicídio, mês que vem é o Novembro Azul, que é para chamar a atenção para o câncer de próstata. Então, em outubro a gente fala sobre os cânceres da mulher. Inicialmente a gente falava muito sobre o câncer de mama, hoje também a gente já tem olhado para câncer de ovário, endométrio, né, outros tipos de tumores ginecológicos. E qual que é a importância? Por que a gente fala tanto sobre isso? Primeiro, para se conscientizar de que a prevenção da maioria dos tipos de câncer, ela é feita através do nosso estilo de vida. Muita gente fica pensando na questão genética, tem algum parente na família que já teve câncer ou não, mas a gente sabe que o câncer, ele é multifatorial. Então, ele tem um componente genético que é pequeno, mas a maior parte do desenvolvimento do câncer está relacionado com o nosso estilo de vida. E aí, quando a gente fala em prevenção, a gente fala de uma manutenção de um peso ideal, evitando sobrepeso, obesidade,
alimentação com mais produtos naturais e reduzindo a quantidade de produtos processados e ultraprocessados. Também a gente fala a respeito do sedentarismo, que é um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer. Então, quanto mais ativo fisicamente a gente for, menor o risco da gente adoecer. Também pensando na questão do câncer de mama, especificamente o álcool tem bastante relação com o câncer de mama. E aqui, de novo, quanto menor a quantidade de álcool que a gente ingerir, melhor. O cigarro, ele não tem relação com câncer de mama, mas tem relação com uma série de outros tipos de câncer. Então, a recomendação é que a gente não fume. Basicamente, pensando em prevenção, é isso. O que a gente fala muito da questão da mamografia, do exame clínico, né? A palpação do seio, o autoexame, isso vai mais de encontro com o diagnóstico. A gente insiste tanto na questão da mamografia, porque a mamografia é um dos exames que pode fazer o diagnóstico numa fase bem inicial da doença, e aí a gente tem uma chance maior de cura, o tratamento é menos agressivo, a gente tem uma chance maior de cura. Tem muita gente que fala do autoexame. O autoexame é importante para a gente se conhecer, claro, mas ele não consegue detectar lesões tão iniciais. Então, o autoexame ele é importante, mas sempre em associação com a mamografia, que deve ser feita a partir dos 40 anos de idade. Entendi. É porque, na verdade, então, né, doutora, detecção não é a prevenção. Porque às vezes Não tem um é. conceito um pouco errado, né? As pessoas falam, vamos prevenir, vamos fazer o exame. O exame é fundamental, mas os passos anteriores aí que você mencionou de prevenção, aí sim, né? São muito importantes. E assim, mesmo pessoas que têm uma vida bastante saudável e que fazem todas essas atividades de prevenção, mesmo assim a pessoa pode desenvolver a doença. Por isso que é importante consultas regulares no seu ginecologista, os exames, e aí ele vai solicitar para cada mulher o exame que for mais indicado, mamografia, ultrassom, né? Mas a prevenção mesmo, ela vem lá desde o nosso estilo de vida. A mamografia, ela não previne, ela faz um diagnóstico precoce. Sim, precisa ter uma mudança assim, de mentalidade, de comportamento, né? No caso do Isso. câncer de mama, em especial para nós mulheres. Mas esses meses de campanha aumentam muito a procura, né? Com certeza, aumentam a Acabam procura. buscando, e no caso do Novembro Azul, do Setembro Amarelo, aumenta bastante. Sim, sim, com certeza. Ah, isso é muito importante, isso é ótimo. Então, fala pra gente um pouquinho, então, do conceito da medicina integrativa, né? Que você mencionou, questão das terapias, né? Vamos chamar de terapias complementares, de modo geral. Eu sou reflexoterapeuta, eu trabalho com a reflexologia, mas das outras técnicas como um todo, o conceito da medicina integrativa e vamos dizer, o papel dessas terapias em meio à medicina integrativa. A medicina integrativa, o conceito dela é que a gente une os tratamentos da medicina convencional com as terapias complementares, que a gente já sabe que cientificamente foram comprovadas de que trazem benefícios e não trazem riscos. Então, o que diferencia a medicina integrativa, por exemplo, da medicina alternativa, é que a gente usa as duas coisas em conjunto e que existe essa base científica que torna a prática segura. O que a gente já tem hoje dentro das terapias complementares que estão bem estudadas e que são seguras? A gente tem as terapias mente-corpo, a gente tem as terapias de manipulação corporal, e aqui entra massagem de vários tipos, a reflexologia, a terapia crânio-sacral. Então, todas essas terapias a gente já tem evidência de segurança. A gente tem as medicinas tradicionais, medicina tradicional chinesa, que vem junto com a acupuntura, a auriculoterapia. A gente tem o Ayurveda, que é um outro tipo de medicina tradicional, e aí tem uma série de manipulações corporais, massagem. A gente tem as terapias com base na biologia, que aí seriam fitoterápicos, ervas, produtos naturais, vitaminas. E também a gente tem as terapias de energia, que aqui seria o toque terapêutico. São terapias que a gente já tem evidência de segurança e de alguma eficácia.
E muitas dessas terapias, elas permeiam todos essas classificações. É uma classificação didática, mas muitas delas interagem entre esses diversos campos. Então, o que é importante a gente ressaltar é que sempre a gente usa com esse apoio da evidência científica, para que a gente traga um tratamento seguro para o paciente. Uhum, sem dúvida, porque assim, uma não substitui a outra, né? Exatamente. Isso que é interessante da integrativa, né? Então, a medicina convencional tem o seu papel importante, junto com uma medicina mais natural, que juntas elas vão olhar para o paciente como um todo. Né? É isso mesmo. A gente fala em sinergia dos tratamentos, um potencializa o outro. E na medicina integrativa, outra coisa que é fundamental é que a gente deixa de ter o foco na doença, a gente passa a olhar para a pessoa que está doente. E a pessoa que está doente, ela tem várias esferas da vida dela que a gente precisa trazer para dentro do cuidado. Legal. Né? E aqui, o paciente, ele também deixa de ser um paciente, deixa de apenas receber, e ele se torna um agente do seu próprio cuidado. Quando a gente adoece, a gente fica, ai, não tem nada que eu possa fazer. Não, na verdade, tem muita coisa que a gente pode fazer para se cuidar. O que a gente coloca no nosso prato, como que a gente se movimenta, como que a gente gerencia o estresse dentro da nossa vida, tudo isso depende da gente. Então, é a gente se tornar agente da nossa própria saúde. Ah, perfeito. É a autorresponsabilidade, né? No processo até de busca dessa autocura. E é interessante porque o paciente ele pode participar, então, na escolha do tratamento, né? Claro. Que melhor convém, que ele se sente, que aplica mais com ele, com o estilo de vida dele, ele fica com essa liberdade de escolha, né? Com certeza. Terapia natural, complementar. Sim, com certeza. Ah, que ótimo. É interessante falar isso, desse embasamento científico, doutora Regina, e do que não oferece risco, né, ao paciente que é seguro, porque eu percebo que alguns terapeutas, né, eles ficam um pouco inseguros, ficam um pouco assim com medo de tratar pacientes com câncer ou em tratamento do câncer para não prejudicar de alguma forma aquela pessoa, né? Existem até alguns mitos por exemplo, relacionados, eu vou falar da minha área de atuação, que é a reflexologia, né? Que é um tratamento de estímulo ali, tem uma palpação. Então, alguns ficam receosos de estarem estimulando alguns pontos, isso é um mito, mas existe isso. E espalhar a doença, né? E aí a pessoa, ao invés de melhorar, ela acaba piorando. Então, eu queria que você falasse um pouco da visão da medicina integrativa e a sua visão também, né? Como médica que trabalha aí na parte oncológica em especial, como que você vê isso? A reflexologia, ela traz uma série de benefícios para o paciente que está em tratamento do câncer, na verdade, né? A gente sabe que tem um bom controle de náusea, de alteração gastrointestinal, constipação, diarreia. Isso melhora muito com a reflexologia. A gente sabe também que é bastante seguro quando a gente pensa em manipular pé, mão. Isso não tem risco de espalhar o câncer, isso realmente é um mito, não existe. Alguns cuidados a gente tem que ter, claro, né? Então, se tem alguma área de lesão, alguma área que está com uma ferida, essas áreas a gente não pode manipular. Outra coisa que é interessante é a gente observar também, eventualmente, pacientes que ficam com a plaqueta, a contagem de plaqueta muito baixa, porque a manipulação pode deixar mancha roxa, pode formar equimose, hematoma, então esse cuidado tem que ter, mas esse risco de espalhar a doença não tem. Pelo contrário, o que a reflexologia faz é trazer conforto e melhor controle dos sintomas. Esse sintoma, a náusea, a gente vê isso com bastante clareza. Neuropatia também melhora bastante, né? Que é a alteração da sensibilidade do pé e mão por toxicidade da quimioterapia. Então, para isso também ajuda bastante. E o próprio processo de relaxamento, a percepção de relaxamento. Tanto não há contraindicação, que se a gente olhar vários serviços grandes e bem conceituados de oncologia, a gente tem profissionais lá dentro do serviço trabalhando com massagem, com a reflexoterapia. Então, no serviço que eu trabalho, a gente tem uma massoterapeuta em cada clínica e elas fazem a reflexologia durante a quimioterapia, enquanto o paciente está recebendo a infusão da quimioterapia, porque isso alivia sintoma.
O ano passado eu estive lá em Boston, num serviço bem grande que se chama Dana-Farber, que é um dos principais serviços de tratamento de câncer. Eles têm também eles têm várias técnicas de massagem lá, entre elas a reflexo, dentro de um grande hospital que trata paciente oncológico. Então, assim, as pessoas não precisam ficar com medo. Os terapeutas não precisam ficar com medo. Claro que eles precisam estudar, que eles precisam entender a particularidade do paciente com câncer para oferecer uma terapia segura. Mas a gente não precisa ter medo de estar fazendo mal para aquele paciente. É tão interessante isso, esse trabalho do médico, né, com os terapeutas, né, naturais, e meio que é uma equipe multidisciplinar ali que visa o benefício daquele paciente, né? Exatamente. E você consegue perceber, doutora Regina, assim, nos pacientes que você acompanha, visivelmente essa diferença entre um paciente oncológico que faz essa integração com uma terapia natural, como a reflexologia e outras, e um paciente que está apenas com a medicina convencional. Com certeza, a gente vê essa diferença, porque o paciente que a gente consegue cobrir todas essas esferas, né? E a gente consegue dar mais conforto, a gente consegue controlar melhor o sintoma, o paciente passa melhor pela quimioterapia, ele se sente mais disposto, ele tem mais vontade de fazer as coisas ao longo do dia, ele não fica entregue, né? E acho que sempre respeitando a vontade do paciente, tem pessoas que não gostam de ser tocadas e tá tudo bem, não tem problema, a gente não vai impor nada, mas para as pessoas que gostam, é um apoio muito importante. A gente vê que o paciente atrasa menos a quimioterapia, a gente consegue diminuir um pouco o tanto de medicação para controle de sintoma que a gente usa, então a gente tem menos sobrecarga de medicação. Quando é preciso, a gente associa, mas quando é possível, a gente diminui a medicação. Isso traz a longo prazo, ao longo do tratamento, bastante benefício. A gente tem alguns casos que são bem emblemáticos, inclusive as massoterapeutas são as pessoas mais disputadas da clínica, todos os pacientes querem ser atendidos e quando elas não conseguem por questão do tempo mesmo, os pacientes ficam muito bravos por essa questão do conforto. Mas a gente tem alguns casos, tem um caso de uma paciente que acompanha comigo e ela tinha bastante dor, um quadro de dor muito importante, que a gente conseguiu minimizar bem através de manipulações corporais, a gente conseguiu diminuir o tanto de remédio para dor que ela usa. Eu acho que essas terapias elas também vão trazendo bastante consciência corporal, então o paciente consegue até falar melhor o que ele está sentindo, ele consegue expressar melhor o que está incomodando, e para a equipe de saúde isso é muito importante para a gente conseguir ser mais assertivo no tratamento. De uma maneira geral, o que eu tenho visto assim com a Reflexo é principalmente a redução da náusea. Que ótimo, acaba tendo um efeito direto sobre o emocional, o que acaba aí, melhorando a parte fisiológica, né, do paciente. Isso é muito interessante. Tem alguma dica, doutora Regina, como médica, né, integrativa e que lida já no seu dia a dia com os terapeutas, né, complementares? Para nós, eu sou reflexoterapeuta, mas outros terapeutas que vão te ouvir, e a gente quer fazer cada dia melhor o nosso trabalho, né? E eu acho que essa parceria, ela precisa aumentar a cada dia, né? Mais médicos e mais terapeutas também entenderem que essa integração é a melhor forma de ajudar o nosso paciente, né? Eu acho que o estudo é sempre o principal caminho, é a gente entender a fisiologia daquilo que está acontecendo e como que aquilo traz mudanças no corpo. Eu acho que é muito importante que a gente consiga falar numa mesma linguagem, né? O terapeuta e o médico, eles precisam conversar na mesma linguagem, porque muitas vezes o que eu vejo acontecer é o médico entende uma linguagem e o terapeuta fala outra. E aí a conversa não acontece. Não flui. Por isso que eu acho que entender qual que é a fisiologia por trás da terapia que você está trabalhando, a reflexo, por exemplo, quando a gente estimula os determinados pontos, o que isso está provocando no organismo do paciente que vai poder melhorar o sintoma. Eu acho que isso vem com o estudo mesmo, né? Então, buscar os artigos científicos, acadêmicos sobre aquela terapia, buscar
grandes hospitais hoje em dia têm sites que falam sobre cada uma das terapias. Então, como é que aquilo está sendo colocado? Qual que é a linguagem? Qual que é o risco que aquela terapia oferece para o paciente? Qual que é a segurança daquela terapia? Isso é sempre importante colocar em pauta e tentar, sempre que possível, esse diálogo entre o médico e o terapeuta, para que a gente consiga desenhar um plano de cuidado conjunto. Ah, que ótimo. É muito importante ouvir isso. Agradeço, tá? De verdade, assim. Não só essas palavras finais, mas, assim, gratidão mesmo pelo seu tempo disponível, por ter compartilhado um pouquinho aí do seu conhecimento. E é uma área que merece ser parabenizada, porque, além de todo o conhecimento técnico, tanto estudo, né, que você tem para poder estar dedicando o seu trabalho, tem que ter uma afetuosidade, uma humanidade, né? E a gente percebe que você fala com muita propriedade, mas com muito carinho, né? Com certeza. Os olhos brilham quando fala aí do cuidado com seus pacientes. E a gente fica feliz de perceber médicos como você, né, no meio, cuidando de pessoas que talvez num momento tão frágil, que precisam lutar pela vida e lutar pelo processo, né, do combate à doença, mas que ter um médico parceiro ali, um médico que segura na mão, isso eu acho que faz toda a diferença no tratamento, né? Então a gente fica muito feliz. Parabéns pelo trabalho, tá? Mais uma vez, obrigada aqui pelo bate-papo, pela conversa. Onde que as pessoas podem te encontrar, doutora Regina? Assim, se quiserem saber mais do seu trabalho, como é que funciona, né? Fala pra gente, por favor, né, os seus endereços aí para as pessoas te localizarem. Vamos lá. Bom, eu que agradeço o convite de estar batendo esse papo aqui com vocês. Para mim é sempre muito gostoso interagir com os terapeutas. Acho que a troca é muito enriquecedora para os dois lados. Nas redes sociais, a que eu estou mais presente é o Instagram, que é o @doutorasanguebom. E o meu site, www.reginachamon.com. Não tem BR. Então, eu procuro trazer nesses canais sempre o que a gente tem de novidades do aspecto científico, tentando traduzir para uma linguagem que é mais simples, que é gostosa da gente entender. São os meus principais canais de comunicação hoje. Por lá eu vou colocando todas as novidades. Sim, obrigada. E é interessante porque a gente pode estar acompanhando não só como terapeuta, quanto os seus pacientes, ou aqueles, né, que vierem a precisar aí dos seus serviços, mas também familiares e amigos que estamos todos envolvidos, né? Cuidar dos que cuidam também. Então é interessante a gente estar tendo essa troca. Por isso que eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, tá bom, querido? Obrigada.